Olá, muito boa tarde e sejam todos bem-vindos ao canal Nerd Angle. Como todos já sabem, o que está na boca de todo mundo é Demon Slayer, o Castelo Infinito. Hoje na qual vos trazer um tema muito interessante, que é a história do Akaza. Akaza, que na realidade não é a casa, mas sim Hakuji. Já sabiam dessa? Então vamos lá saber um pouquinho. Hakuji era um rapaz pobre, nobre. Ele cresceu sem bens. E para o pior da sua vida, a sua mãe era uma mulher doente. Então ele roubava e apanhava bastante surra, porque ele fazia isso por amor à sua mãe, porque já não tinha ninguém que podia lhes ajudar com a doença da sua mãe. Simplesmente estava ele e a sua mãe. Mas um dia desses, infelizmente, ele voltou a casa e encontrou a sua mãe morta. Sim, é isto. Ele encontrou a sua mãe morta. E foi aí que o Hakuji, morreu pela primeira vez. Morreu pela primeira vez porque ele perdeu a sua razão de viver, porque ele simplesmente tinha a mãe dele. Mas felizmente, um dia nessas lutas dele que ele teve, apareceu um mestre, o mestre que o acolheu. E assim ele também conheceu a Koyoka, que é a filha do mestre. O mestre o acolheu, ensinou-lhe artes marciais, mas infelizmente, mais uma vez, a vida pegou a uma partida ao Hakuji. O Gojo, foi envenenado e o seu mestre e a sua filha morreram, infelizmente. E nesse momento ele morreu porque ele já não tinha mais necessidade de continuar vivo. Mesmo vivo, ele morreu porque todos os seus sentimentos morreram, porque ele já não tinha mais nem norte nem sul. Já não tinha ninguém que devia o acolher naquele momento. Então, foi aí que o Muzan apareceu. O Muzan apareceu na vida de Hakuji e ofereceu-lhe poder eterno. Já ouviram falar, poder eterno? É muito, mas muito poder. Foi aí que morreu Hakuji e simplesmente nasceu Akaza, o demônio mais temido. Ele simplesmente lutou, espalhou medo. E ele tinha uma particularidade: ele não atacava mulheres, não. Ele simplesmente ia atrás de guerreiros fortes, tá vendo? Ele tinha aquele desejo de lutar com pessoas fortes. Ele não lutava por maldade. Ele simplesmente lutava e quando ele ganhasse, ele se sentia mais prazeroso, tá vendo? Ele sentia um prazer imenso com aquela luta quando ele ganhasse. E ele se tornou um dos Onis mais fortes, mas ele não atacava mulheres. Felizmente, eu assim já toda a Caldibi não me atacavam. Não me atacavam. Mas tem uma particularidade muito interessante nesta história. Na luta final, que foi no Castelo Infinito, quando o Akaza enfrentou o Tanjiro, simplesmente naquela toda luta, luta insana, luta interessante, o que acontece? Ele foi degolado, foi retirado a cabeça, mesmo assim ele não morreu. Ainda ele tentou se regenerar, mas infelizmente o Tanjiro deu um golpe e aquela cabeça caiu. Pensamos que ia morrer, mas felizmente ele não morreu. Ele era o cara. E naquela luta, e as suas memórias voltaram. Ele voltou a imaginar como é que era a vida dele com a mãe dele e como é que foi a vida dele com a Koyoke. A Koyoke, que é a filha do mestre. Tudo só depende de nós, as mulheres, as donas do mundo. Sim. E a vida foi cruel. Foi muito, mas muito cruel com esse rapaz. Mas nos últimos momentos, com a luta, ele simplesmente lutou, venceu, mas infelizmente quando houve aquela luta com Tanjiro, as suas memórias voltaram. E quando aquelas memórias todas voltaram, simplesmente ele foi até a luz do sol. E ele foi, queimando, porque os Onis não podem ficar à temperatura ambiente do sol. Ele foi queimando, mas ele sorria. Ele sorria porque simplesmente as suas memórias voltaram. E com essas memórias voltando,
ele descansou em paz porque finalmente ele encontrou a Kuyok e o descanso eterno. Por ele eu tiro o chapéu e muito obrigado.